E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí o que o craque Miller e todo o pessoal lá do Mesa Redonda falaram após o São Paulo empatar com o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, um jogo pífio, ridículo, e também muitas opiniões aí sobre o mercado da bola do São Paulo, rescisão de James Rodrigues, as novas contratações do Tricolor e muito mais. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e para ajudar a bater a meta de 6 mil inscritos. Estamos quase chegando lá, se inscreve no canal, dá essa força aí para esse jovem São Paulino, beleza? Já sabe, né? A gente vai estar assistindo o vídeo junto aí. No final do vídeo eu volto. A gente vai falar muito de São Paulo e Juventude. Vai falar de Thiago Mendes. Vai falar de Marco Antônio. Vai falar de todo mundo. Vou trazer a minha opinião, os meus comentários. A gente vai debater e comentar muito de tricolor aqui no canal. Beleza? Créditos, direitos autorais. Vou estar deixando na descrição. Sem mais enrolação. Bora pro vídeo. Gente, sequência pesada desse São Paulo, sem Alisson, chegando esse Marcos Antônio, né, o Bacégio? Marcos Antônio. Marcos Antônio. Estava na Lazio, campeonato italiano, jogador, se eu não me engano, 24 anos, revelado pelo Atlético Paranaense. E a possibilidade do Thiago Mendes. E o Paulo Sérgio vai explicar qual é a diferença e a gente fala dos reforços do São Paulo. Pois não, Paulo? É bem simples, cara. Você jogar contra um Botafogo, jogar contra o Flamengo, você jogar contra o Fortaleza, esses jogadores de São Paulo crescem. Eles crescem. Pegar esses jogos com Juventude, ficar todo mundo lá atrás, é tudo prejudicial. Agora esses jogos aí, eu creio que o São Paulo vai sair bem. Chico, Marcos Antônio, jogador que a gente pouco viu, né? Começou no Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, voltando da Europa. O Thiago Mendes pode chegar. Você acha que isso dá uma encorpada para o Zubeldia? Melhor, assim, o que eu notei hoje, assim, na torcida, pelo menos ali, resposta de rede social, muita gente reclamando de falta de mais tempo pro Eric e pro William Gomes. Diz que eles atuaram pouco tempo, assim, a turma tricolor estava mordida com o Zubeldia, mais espaço, mais jogo para essa molecada. Mas vai melhor assim. Quando eu digo assim que não é mais no título, é porque o jogo de hoje realmente foi uma frieza. Sabe aquela frieza desanimadora? Que perde aquela energia de um time que prometia muito. Hoje Uma expectativa alta, né? Hoje foi aquele jogo meio medonho que passou para a torcida do São Paulo essa ideia de que, olha, nós não vamos brigar lá muito na frente. Ô Chico, é aquele jogo que você não espera o intervalo para ir no banheiro. Como é que é, Bacégio? Traduza, por gentileza. Traduza. O São Paulo e Juventude hoje foi aquele jogo que você não espera o intervalo para poder ir no banheiro. Você vai pegar uma cerveja a qualquer momento que não vai perder nada. Veja a diferença de exemplo. Eu vi você bem nervosinho na redação hoje. Veja a diferença de exemplo. Né? O Bacégio ele não espera o intervalo, o Chico não espera a cerveja. Eu tô com você, o Chico. Eu tô. A gente abre uma ecobir e vamos em frente. É melhor ainda. Posso me juntar à dupla? Pode. Aí vai no banheiro depois. Mas aproveite, Bacégio. Como é que é? Fim da novela James Rodrigues e só em tempo. Lamentavelmente o Muricy posicionou 2 vezes, teve um problema técnico, a gente não conseguiu a conexão com o Muricy. Vamos marcar uma outra hora, um papo novamente por Skype ou aqui na nossa bancada. Muricy, um beijo, obrigado pelo carinho aí. O Muricy, parceiro nosso, lamentavelmente não conseguiu a conexão aqui com a nossa retaguarda. E James Rodrigues agora não voltou da Colômbia e não volta mais, é isso? É isso, Garrafa. Notícia quente no São Paulo. James Rodrigues não veste mais a camisa do clube. O jogador foi liberado pelo Tricolor para passar alguns dias na Colômbia, comemorar seu aniversário após a disputa da Copa América. E ficou definido nesse final de semana que o jogador não vai se reapresentar nessa segunda-feira, no caso amanhã, no CT da Barra Funda. Ele era aguardado para reiniciar os trabalhos junto com o restante do elenco. Mas o São Paulo já negocia com o seu staff a rescisão amigável do contrato firmado, que vale até o final de 2025. Mas vai sair de graça? O São Paulo deve um valor para ele, que está pagando parcelado, um valor relacionado a luvas. Então, ele tem mais um bom período, né, de contrato. Eu não sei como vai se dar esse impasse entre as Mas uma partes. futura venda hoje de um James Rodrigues para qualquer time aí, quanto você tira? Uns 90 milhões? Que é o que vai acontecer, Uns né? 15 milhões de Depois euros? da Copa América que 20 ele fez, milhões de né? euros? O Corinthians tirava quanto? Mas o Corinthians tirava quanto do caso? Quando é Corinthians, daí errou todo mundo. Agora São Paulo tá tudo. Vamos aguardar o Mas, posicionamento Paulo, da diretoria do São quem Paulo. Quem Vamos contrata o aguardar, James... né? Você já antes fosse o Não, Corinthians... porque já não tá há, fazendo não há uma bagunça. posição oficial. Eu também Mas, entendo Garrafa, que não pode sair de graça. Passadinha. O que o Paulo falou, Garrafa, faz sentido, mas quem contrata o James sabe que a situação dele no São Paulo não é das melhores, ele não vem jogando. Então, ao invés de pagar ao São Paulo, é mais vantajoso o clube interessado fechar um acordo de luvas com o jogador se o jogador conseguir se livrar do contrato com o São Paulo. Agora, dentro de Tudo campo, isso- Miller, a importância de encerrar o vínculo com o cara que nem chegou. Porque o que se comentou de bastidores era que durante a Copa América,
causou um clima muito ruim dentro do elenco, com o empenho do Rames nos treinamentos e aquilo que ele entregava dentro de campo. Foi uma informação, o Bacélio setorista, você pode me confirmar se você também tem essa informação. Eu ouvi de um modo geral na imprensa. Existia essa também satisfação com o elenco, com o Rames lá, pelo que ele demonstrou na Copa América? Olha, o que existe internamente é uma surpresa pelo fato de o Rames ter performado com a camisa da seleção colombiana muito além do que ele performou com o São Paulo. E não só tecnicamente, mas é aquele carrinho que você dá, suja o calção, coisa que ele não fazia no São Paulo. Internamente, os relatos que existem é que nos treinamentos ele não cumpria a carga de trabalho que os demais jogadores cumpriam, atestava uma certa dor, um certo incômodo e muitas vezes não tinha a mesma carga de trabalho dos demais, mas assim, a gente não consegue provar nada. Miller, a sua avaliação do pacote Rames Rodrigues. A melhor solução foi essa? Afastar, liberar o jogador? O quanto isso pode fazer bem para o São Paulo? Só como informação, o chileno passando. O Zubeldia não quis falar sobre Rames Rodrigues hoje em entrevista coletiva, lá em Brasília, depois da partida contra o Juventude. Disse que isso é um caso entregue à diretoria e o caso já foi secado aqui pelo Bacélio. Miller, uma avaliação do pacote Zubeldia, Miller. Rames, desculpe. olha, Rafa, eu vejo de uma maneira simples. Ele deveria ter tido mais chance no São Paulo. Os caras querem que ele dá carrinho no treinamento, que ele derruba um poste, quer dizer, essas coisas, eu não entendo essas coisas. Por que ele jogou na seleção colombiana? Porque o treinador gosta dele, deu confiança pra ele e fez um esquema pra ele jogar. É difícil fazer isso no São Paulo? Não, não é difícil. Agora, os treinadores não quiseram fazer isso. Agora, quando eu ouço falar assim, que o Rames não tá desempenhando tanto no treinamento, poxa vida, ele é um jogador de jogo, não um jogador... Então, o São Paulo, assim, os treinadores que passaram lá, sempre quiseram uma coisa do Rames que ele nunca vai dar pra ninguém. Não, ele é um jogador talentoso, ponto. Agora, o passado dele é totalmente diferente. O jogador vive de presente. O presente dele na Copa América foi muito bom. Não sei o que eu tô falando. Ele na praticidade, ele demonstrou um grande futebol, porque ele é talentoso, né? E foi eleito o melhor jogador da Copa América. Então, ele se valorizou bastante na Copa América, bem verdade, até porque a seleção da Colômbia é uma boa seleção. E no São Paulo não aconteceu isso. Eu acho que a diretoria renegociando ele erra, na minha opinião. Agora, é claro que todo mundo vai justificar. Ele não treina, ele não tem má vontade, aquela coisa toda. Também teve pouca chance para jogar. Os treinadores, Dorival, Carpini e o atual, deram pouca chance para o Rames jogar. Pouquíssima. Como o cara vai entrar em forma, ter confiança, vai ficar animado para jogar? Não tem jeito. Eu tenho quase certeza que se o técnico do São Paulo fosse o Ramon Dias, o Rames Rodrigues seria reaproveitado. Tenho quase certeza. Porque é outro tipo de filosofia de trabalho. Você vê que o Ramon pegou um Corinthians desfacelado. É um Corinthians totalmente desfigurado. O Ramon não queria liberar o Fausto Vera, velho. Não queria liberar o Fausto Vera. Que, aliás, estreou hoje no Atlético com vitória de 2-0, né? Com saudade? Não, foi gol dele, foi 2 gols do Hulk. Não. Mas aí que tá, é o tal negócio. O Ramon Dias é o tipo do técnico que recupera jogador. O Zubeldia não, ele quer jogador pronto dentro do esquema dele. Eu acho isso de uma incompetência tática impressionante. Impressionante. O São Paulo vai se prejudicar negociando o Rames Rodrigues. Ô Chico, a sua avaliação sobre Zubeldia, sobre Rames Rodrigues, porque o Zubeldia está na ponta da linha. Detalhe importante, Zubeldia recebeu o cartão amarelo de novo, está suspenso de novo. Ele fala sobre isso e a gente vai alinhavar o São Paulo. Olha, fecho com o Miller, acho que faltou manha, faltou jeito para conversar com o Rames Rodrigues, para ele jogar pelo menos uns 50% do que jogou na Copa América. Faltou. Imagina na cabeça do torcedor de São Paulo que, poxa, poderia render um pouquinho do que rendeu agora na Copa América, mostrando que é um baita jogador. Faltou jeito, faltou conversa. Quem cobra carrinho de craque, às vezes, está um pouco equivocado. Tá, ô Paulo, na sequência você volta. Ou seja, vai fazer assim? Parece a novela Pantanal, né? O goleiro não faz assim na bola. O goleiro é um princípio, assim, não é assim. Entendeu? Então a falha foi grotesca mesmo. Isso é falta de concentração quando a bola vem? Deixa o lance pra gente aí. Só lembrando, pra quem não viu o jogo, isso não foi gol, porque quando a bola entra, o árbitro confirma o gol, aí o VAR chama o árbitro e tem um lance de mão. Você tem o lance de mão aí, Chile? Separado? Recebemos o lance de mão? Não. Foi bem antes desse Foi bem lá atrás, né? Bem lá atrás. Na origem da jogada. Então o gol não foi validado para a sorte do São Paulo e da torcida tricolor. Os caras vão lá na jogada, aconteceu no ano passado. Aí... É piada, né? É piada. Tá demais esse VAR, viu? Esse VAR um jogo contra o do Palmeiras ontem também. Acabou complicando. São lances parecidos, né? É estranho, Quem que né? vai entrar um VAR num lance desse? Realmente. Rolou o jogo.
É realmente passou muito boi, passou boiada. 2 horas depois o cara... É. Bom, de qualquer forma, para sorte do São Paulo e também do Rafael, né? Tá O vendo? VAR... Ele vai com a mão de cima para baixo? Não. verdade. Se ele ficasse na direção da bola, ele encaixava a bola, porque o chute foi fraco. Olha lá, o árbitro tá sendo chamado pelo VAR, olha lá, vamos observar. Tá todo mundo ali falando naquele momento do frango que tomou o Rafael. Sim. Aí, de repente, aparece um VAR. Foi impedimento? Não foi? Ninguém tava entendendo, porque o lance foi muito, muito lá atrás. Aí, o árbitro é chamado, ó, chegaram até a traçar a linha de impedimento. Aí, ó, aí o toque, ó. Braço foi, né? Nenhuma dúvida, né, gente? Ah, foi. Ele até estica, né? O antebraço. Como foi a origem de jogada? Miller, começo por você, a ausência de Alisson. O quanto isso impacta, não para os próximos jogos, o quanto impacta para a sequência da temporada. Olha, Garrafa, o São Paulo, ele teve 2 perdas importantes no meio campo, né? O Pablo Maia, que estava jogando muito, muito bem, e agora o Alisson, né? Que era o melhor jogador do meio campo, junto com o Pablo Maia. Então são 2 perdas assim, importantes, significativas, né? E o São Paulo não tem essa peça de reposição. Tá? Hoje jogou o Bobadilha e Luiz Gustavo, mas são jogadores que no segundo tempo, principalmente, eles cansam, né? Então acho que a dinâmica do Alisson e do Pablo Maia estava perfeita, né? Desde o ano passado. Então acho que o São Paulo perde muito porque a defesa sempre está ficando exposta, porque o meio-campo não a protege como os dois faziam, né? Então acho que são perdas assim que o São Paulo está sentindo bastante no campo. Mas hoje, cara, eu senti mais falta do Carelli do que Claro, o Caleri. do Alisson. Aí faz o meu Bacéja lá, cara, quem faz? É porque o Alisson... O Caleri, Paulo, o Caleri é um jogador de um toque só na bola. O que faltou? O Alisson participa muito mais da jogador de uma bola só, uma bola O que só. que faltou hoje? Não tem como falar que O o que Alisson faltou é mais do participativo finalizador. que o Caleri. Finalizador. Pronto, foi ou não foi jogador? Sim. O que faltou hoje Não, no São mas Paulo? faltou Não foi nem criatividade no setor do meio campo. campo, faltou distribuição de jogo. O setor do Tudo meio que o campo, Alisson tudo bem, faz você tem faltou 2 também. jogadores ali que não chegam como esses 2 jogadores chegam, como o Alisson, Paulo. Mas na criação de jogadas, você tem 4 jogadores. E se você não tem um cara pra finalizar ali, é muito difícil. Um cara como o Carelli hoje você não tem. Não, tem. o São Paulo realmente ele sente a falta do Caleri porque é o definidor das jogadas. Isso é fato, né? Até porque as bolas aéreas, né? Sim. O São Paulo explora bem, né? Essa qualidade que o Caleri tem, né? Mas eu entendo o que o Bassett falou, né? Sim. Na dinâmica de jogo, no contexto, E pro o Alisson todo, e o Pablo e pro Maia todo, pra temporada, eles né? fazem muito mais falta. Jogador, mano, eu não entendo o que ele Não, mas pro todo, viu, Paulo? Não é, Chico? Acho que é pro todo. Você perder um cara que até vivia um momento difícil no São Paulo, quando chega o Dorival acha um jeito de encaixar o Alisson. O Alisson é uma peça fundamental. Tanto é verdade, se você olhar, o São Paulo pegou um empate fora de casa e tal, mas não jogou em Caxias, jogou em Brasília, podia ter somado os pontos. E se possível, Chile, colocar na tela aqui a classificação da parte alta para a gente ver como ficou o São Paulo e até impossibilidades de substituição pro Alisson. O que a diretoria do São Paulo está trabalhando, Bassett? Garrafa, o Marcos Antônio desembarcou em São Paulo hoje, né? Deve ser oficializado amanhã, segunda-feira, como novo reforço do São Paulo. É um jogador que a diretoria entende que possui características semelhantes às do Alisson. Um volante que vinha sendo disputado também pelo Flamengo. O Flamengo há tempo negociava com o Marcos Antônio. O São Paulo foi um pouco mais ágil, mais veloz. Pesou na decisão do jogador a possibilidade de no São Paulo ele chegar a jogar, ser titular rapidamente, enquanto no Flamengo talvez ele tivesse mais dificuldade para ganhar uma vaga, que a gente sabe que o elenco do Flamengo é muito mais qualificado, né? Olhando para a tabela, gente, ó, São Paulo, G4 montado, repassando aqui, Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, São Paulo era o 4º, ele cai para a 5ª colocação com 1 ponto atrás do Fortaleza. Esse São Paulo, Chico, esse São Paulo briga por título? Não, eu acho que briga Libertadores direto, mas não briga. Título não vejo. Hoje era um time sem eletricidade alguma, isso eu estranhei, sabe? Mesmo com desfalque, mas não tinha ânimo de quem quer vencer uma partida. E aproveito para elogiar o Juventude, que começa um campeonato declaradamente como um dos candidatos à queda. E vê-se um time arrumadinho. O Roger botou um time arrumadinho em campo. Mas talvez essa briga pelo título, e obviamente todo mundo aposta as fichas muito mais em Flamengo e Palmeiras, mas quando a gente olha para os outros campeonatos... Botafogo. Eu acho que esse ano o Botafogo não vai botafogar, não. tem Botafogo também. Mas enfim, quando a gente começa a olhar, essas equipes estão na Copa Libertadores e talvez quem fique na Libertadores possa, não sei se certo ou errado, abandona um pouco o campeonato. Também não estou dizendo que o São Paulo vai cair fora da Libertadores, mas tudo pode acontecer com o São Paulo em termos de campeonato brasileiro, a coisa não anda muito, não afunila na Libertadores. Mas veja só, Rafa, hoje a gente está falando da falta que sentiu 2 ou 3. Então,
Poxa, É tá o que eu tava faltando falando. agora. É o que eu tava falando, duas competições. Aí vai na sua tese aí, duas competições, o elenco do São Paulo vai aguentar? É muito complicado tudo isso. Se nós estamos falando de 2 jogadores, São Paulo já caiu o padrão de jogo normal dele por causa de 2 jogadores. Sim, Mas imagina, não vai muito jogar mais. várias Inclusive, competições. foi uma orientação da diretoria pro Zubeldia de não poupar tanto assim no Campeonato Brasileiro agora, porque a diretoria também já sabe que quando chegar os mata-matas, provavelmente o São Paulo vai perder força no Campeonato Brasileiro. Então, quanto mais alto na tabela o São Paulo tiver, menos chance ele vai ter de se complicar quando os mata-matas Talvez a chegarem. leitura da diretoria tenha sido a mesma do Chico. Entende? Olha, o São Paulo, é a grandeza do São Paulo, um tricampeão do mundo, várias vezes campeão brasileiro. Você tá na briga, gente. Mas Tá chega na briga, tá na uma hora, Garrafa, que assim, chega uma hora que o treinador, ele fica num dilema. Por quê? O São Paulo na Copa do Brasil pegou o quê? O Flamengo? O adversário do São Paulo, acho que é o Flamengo na Copa O do São Brasil. Paulo vai pegar o Goiás. Perdão, O Palmeiras perdão. pegou o Palmeiras pegou o Flamengo. Flamengo. Quer dizer, veja bem, a final antecipada. Palmeiras e Flamengo. Quer dizer, então acho que chega uma hora. Um dos dois vai cair. Exatamente, o time tem que escolher. Ó, o brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. É difícil. Legal. Pois não, quem ia falar? Não, quer dizer que pegou o Goiás, que é um time razoavelmente fácil de ganhar também. Então, Vamos falar vou a verdade, né? Não é um adversário Na Copa aquele do Brasil, adversário, né? Na Copa do Brasil. É bem diferente. Na do- Libertadores tem o Nacional. Exatamente. Se passa, na Libertadores cruza tem o com Palmeiras ou Botafogo. O Botafogo, exatamente. Palmeiras ou Botafogo. Quer dizer, aí o caminho de São Paulo é duro. E com esses desfalques que estão acontecendo no Campeonato Brasileiro, eu não sei não se o São Paulo sobrevive na Copa do Brasil ao longo do tempo, né? E também na Libertadores da América. A gente está tentando posicionar com o Muricy, né? Estamos posicionando aqui o Muricy para que ele entre aqui por vídeo com a gente, para bater um papo com a gente. E eu vou deixar para vocês refletirem, ó. Em termos de brasileiro, a sequência do São Paulo, os 3 próximos jogos. Ele é o 5º e ele vai enfrentar o primeiro colocado do campeonato. É o próximo jogo, o Botafogo. Depois ele enfrenta o Fortaleza, que é o 4º, É um confronto. né? Confronto. E depois ele enfrenta o Flamengo, que é o 3º. Sim. É um confronto também. 3 confrontos. Olha só, ele tem 3 confrontos com o G4. Ele só não pega o Palmeiras agora, É. nesse momento. Olha a sequência difícil que tem. E ainda Copa do Brasil, que tem o Goiás. Então vamos analisar o que pode acontecer com esse São Paulo no Campeonato Brasileiro. Mas esse São Paulo é diferente, porque quando você fala do Corinthians, a situação do Corinthians, quando vai pegar esses grandes, você fica até meio temeroso. Você vai explicar o que Agora, é... Pera, você vai me explicar o que é diferente. Tá bom, então vai. Você vai explicar. Não é assim. Não vai falar, não vai ficar por... Já comenta aí o que você achou da partida de hoje do São Paulo contra o Juventude. O São Paulo que até iniciou bem o jogo, mas depois foi um show de horrores. Assim, se não foi a pior partida do São Paulo no comando do Zubeldia, porque teve aquele jogo fatídico contra o Vasco, foi uma das piores partidas do São Paulo no comando do Zubeldia. Foi uma partida realmente horrível. O time do São Paulo muito lento, sem criação. O gramado horrível. Mas estava horrível para todo mundo. Lógico que o time do Juventude se privilegia, se beneficia de um gramado ruim. São Paulo é um time mais técnico, São Paulo é um time mais rápido. E o que me incomoda é o São Paulo ser um time muito previsível. Fica sendo um time muito, muito previsível o time do São Paulo. Os jogadores que entraram não foram bem. Eu não gostei muito do André Silva, não jogou bem. O Luciano, como sempre, mais uma partida ridícula. Chutou a bola na trave. Só isso. Não fez mais nada. Luciano, Véi, foi hoje. Não sei se foi hoje, se foi ontem. Eu assisti Corinthians e Bahia. Tava sem nada pra fazer, mas vou assistir o futebol. Fui assistir Corinthians e Bahia. E é incrível a diferença que um meia de qualidade faz. O Corinthians tem aquele Garro, que realmente é um jogador. É um meia. O cara só toca pra frente, o cara acha passe toda hora, o cara acha passe entre linha, o cara faz inversão, o cara... Muito bom. E o Bahia tem um Everton Ribeiro. Toda hora acha um passe. O cara arranca, o cara faz arrancada, o cara acha passe, o cara faz inversão, o cara dribla 2. Então, assim, a diferença de você ter um meia que é meia e ter um Luciano que não é meia é gritante. O São Paulo precisa urgentemente de um meia de ligação. Precisa urgentemente de um meia que pense o time, que faça esse time jogar. Porque o São Paulo fica... O Luciano mata todas as jogadas do São Paulo. Não é possível. Eu sei que tem muita gente que gosta do Luciano porque o Luciano é raçudo, porque o Luciano isso. Gente, o Luciano ele não é meia. Mas é o artilheiro. Mas o Luciano joga mal e faz gol, cara. É isso que a torcida tem que entender. A questão não é o cara fazer gol. A questão é o nível de atuação. O Caleri passa
4, 5 jogos sem fazer gol, mas o Caleri é muito regular. O Caleri apanha todo jogo, o Caleri não recebe bola e a bola que tem ele faz o gol. O Luciano joga mal 10 jogos, mas acha um gol. Faz gol de pênalti, faz um gol com falha do goleiro. E aí a torcida ama. Cara, o Luciano, ele é um... A gente tem que entender que o Luciano hoje, ele é um meia. Ele tem a obrigação de fazer o time do São Paulo jogar. E o time do São Paulo, com o Luciano atuando pelo meio, fica extremamente dependente de arrancada do Lucas. E o Lucas fica muito bem marcado. Às vezes o Lucas tem 2 jogadores marcando ele. Isso significa que o Luciano está sendo marcado só por um. Se fosse um meia, um cara que tem a visão de jogo, o cara fazia o jogo fluir. Então o São Paulo fica dependente ou de uma jogada individual do Ferreirinha, do lado, na ponta, ou de uma arrancada do Lucas. O São Paulo não tem um meia de criação, não tem um meia que pifa a bola, não tem um meia que dá o passe entre linha. Isso é o que mais me irrita. Eu não acho o Luciano um bagre, não acho o Luciano um mau jogador. Eu só acho que o Luciano tá jogando na posição errada. Por mim, vocês sabem, eu sou muito fã do time com ponta. Por mim, você trazia o Lucas pro meio, pro Lucas ajudar na criação e ter arrancadas pelo meio, jogaria... Por que o Eric não tá tendo oportunidade? O Rato tá com 5 toneladas e tá jogando, cara. Por que o Eric não joga? Você joga com Ferreirinha do lado e Érico do outro, ou então você muda o sistema de jogo. Você joga com 4-4-2 e coloca o Lucas de segundo atacante. Não é algo assim... Você coloca o Nestor de meia esquerda, você coloca o meia direita, que pode ser o Galopo, por exemplo. Joga com 2 meias que saibam marcar, que você não precisa fazer o Lucas ficar voltando, se desgastando para marcar. Você vai jogar com 2 volantes que marcam, você vai jogar com 2 meias móveis que marcam. O Nestor sabe correr, por mais que não esteja jogando muito, mas o Nestor sabe fazer esse vai e vem, ele ataca e defende. Você joga com o Galopo, que não tá fazendo bons jogos, mas vem tendo muitas poucas oportunidades também. Você joga no 4-4-2 e joga com o Lucas lá ao lado do Caleri. O que não dá é o São Paulo ser um time extremamente previsível. Ou você muda, cara. Você joga no 4-3-3 clássico, tem que jogar nesse maldito 4-2-3-1 com 3 meias? Não, cara. Coloca o Lucas de meia central, coloca o Ferreirinha do lado, coloca o Eric do outro e vê o que dá. Testa, joga com 3 zagueiros, faz um 3-5-2, sabe? Tem que fazer alguma coisa. Esse time sem o Alisson não vai dar. Lógico, tá chegando reforços, o São Paulo tá praticamente fechado com o Marcos Antônio. A questão do Thiago Mendes deve vir, porque o Zubeldia pediu 2 volantes, então deve chegar tanto o Marcos Antônio como o Thiago Mendes. E o São Paulo também trabalha e deve fechar nos próximos dias a contratação do zagueiro do Atlético Mineiro, Maurício Lemos. Ele não foi nem relacionado para a partida do Atlético Mineiro contra o Vasco. Então, o São Paulo deve estar fechando a contratação dele, terminando de viabilizar a contratação desse zagueiro para substituir o Diego Costa. Vai precisar, sempre bom ter mais um zagueiro, mas o São Paulo precisa urgentemente de um meia. O Corinthians tem um Garro, o Palmeiras tem um Veiga, o Flamengo tem 2, tem o De La Cruz e tem o Arrascaeta, o Cruzeiro tem o menino lá, o Matheus Henrique, se eu não me engano, o Internacional tem o Alan Patrick e a gente tem o Luciano, que não é meia, que não joga nada de meia. Eu sei que muito torcedor ama, adora o Luciano, meu Deus, ele rasga a camisa, ele briga, ele chuta a bandeirinha, mas gente, a gente tem que diferenciar rendimento de sentimento. O Luciano não vem rendendo. Os números do Luciano, quando ele passou a ser meia, despencaram. Os melhores momentos do Luciano foi atuando de segundo atacante com o Brenner, atuando de segundo atacante com o Pablo, atuando de segundo atacante com o próprio Caleri. Quando ele veio para o meio, o desempenho dele caiu. É possível que vocês, que são muito fãs, não vê que o Luciano não dá para jogar de meia. O time fica previsível, o time fica lento, ele mata muita jogada, ele não tem visão de jogo. Gente, o Luciano tem uma assistência na temporada, a gente tá chegando em agosto. Nós estamos chegando em agosto, nosso meia tem uma assistência na temporada. Eu agora não sei, mas o Garro que chegou esses dias deve ter mais assistência que o Luciano. Num time que tá na zona de rebaixamento. O Igor Vinícius, que iniciou a temporada lesionado, tem mais assistências que o Luciano. O Igor Vinícius é lateral.
Eu sei que eu, particularmente, gosto da raça do Luciano, da entrega que ele tem, mas só isso não basta. Você tem que saber jogar. Não dá pra ele atuar como... acertou bola na trave, mas só... O time fica previsível, o time fica lento, ele mata a jogada, ele quer colocar o corpo pra sofrer falta toda hora, ele não tem uma virada de jogo, não tem um passe entre linha, não coloca ninguém na cara do gol. E se você assistir outros jogos, vai assistir o jogo do Flamengo, vai assistir o jogo do Bahia, vai ver o que o Everton Ribeiro faz lá no Bahia, cara. O Bahia, você vai dizer que o Bahia tem um time muito melhor que o do São Paulo. Vai assistir o jogo. Eu assisti o jogo do Corinthians e eu fiquei impressionado com o carro. Aquele catado o time do Corinthians é um catado, mas a visão de jogo que aquele Garro tem é incrível. E aí você assiste o jogo do São Paulo e vê o Luciano fazendo o que ele faz. Não só hoje, mas há vários jogos. Então, além dos dois volantes, além do zagueiro, além dos laterais, o São Paulo precisa urgentemente de um meia de ligação. Porque senão não vai dar. Porque se o time adversário coloca dois jogadores, um marcando e um na sobra do Lucas, acabou o time. Acabou. E é isso. Deixem a sua opinião, deixem o seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.